Duas questões vêm se tornando os principais assuntos no meio da torcida vascaína. Uma envolve o mercado. Cadê as contratações do Vasco? Inclusive, sem reforços, será que o Vasco fará uma boa Série A do Campeonato Brasileiro? E a outra questão é Nenê. Renova? Não renova? Vale a pena deixar o Nenê decidir o seu futuro e até sair do Vasco da Gama? É uma questão de injustiça com a atual camisa 10 do Gigante da Colina? Tudo isso é uma dúvida que hoje é colocada de fato na mente de todo torcedor. A gente vai falar sobre isso, vamos falar sobre todas as duas situações que vêm de fato tirando o sono de muito torcedor vascaíno. Porém, é claro, antes de começar o vídeo, antes de trazer todas as novidades aqui no canal, como eu sempre faço aqui, eu quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando ao canal do Gigante Vasco pela primeira vez. Para quem não me conhece, eu sou o Lucas e esse daqui é o canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. Nesse momento, como vocês podem observar aí, nessa imagem que está aparecendo, estamos com 89.400 inscritos, bem perto de chegar aos 89.500, mas a nossa meta real é chegarmos aos 90 mil. Então contamos aí com o seu apoio. Como você pode apoiar o nosso canal? Se inscrevendo e deixando o seu like aqui embaixo, mas principalmente se inscrevendo no nosso canal e nos ajudando a chegar aos 90 mil inscritos. Então não saia desse vídeo sem se inscrever. Principalmente se você curtir aí o nosso conteúdo, se inscreva, larga o dedo também no like, no joinha, no gostei, ative o seu sininho de notificação e aqui embaixo também deixe nos comentários se você é a favor da saída ou da permanência do Nenê, se você acha que o Vasco deve fazer contratações durante essa janela, coloque aí tudo o que você pensa aqui embaixo. Tranquilo, rapaziada? Mas vambora, né? Sem muita enrolação, gente, falar logo de Vasco da Gama. Eu quero começar primeiramente aqui este Fala Gigante falando sobre mercado e depois a gente termina sobre a situação do Nenê. E antes da gente dar a nossa opinião, a gente precisa contextualizar a situação. Qual é a situação que devemos contextualizar aqui? O Vasco, desde o início da janela de transferências, que foi aberta lá no ano passado, deixou muito bem claro que iria reforçar o seu elenco, iria passar por uma grande reformulação. E de fato, essa grande reformulação aconteceu. O Vasco teve várias saídas, Juan Quinteiro, o Anderson Conceição, que será inclusive o próximo jogador a sair. O Edmar é hoje um atleta que não é mais utilizado e vai sair também, só para explicar, né? Eu tô pegando aquele time do ano passado. O Léo Matos se aposentou, o Thiago Rodrigues saiu e hoje se encontra no Vitória. Com relação ao meio-campo, né? O Nenê ainda permanece, o Gabriel Peck ainda permanece, o Alex Teixeira ainda permanece, mais nomes como Raniel, Eric, Zé Santos e muitos outros atletas saíram do Cruz Maltino. E isso é um processo natural da reformulação, até porque, se tratando de contratações, 13 atletas chegaram ao Vasco e mais de 110 milhões de reais foram gastos. Ou seja, o Vasco contratou. O Vasco contratou e contratou até muito bem, na minha opinião. Jogadores bons, né, como o próprio Léo Pelé, com o próprio Jair, como a própria permanência do Alex Teixeira, a chegada do Ivan, do Léo Jardim, realmente deixaram bem claro ao torcedor que a reformulação foi feita e até certo ponto foi feita de uma maneira correta. Mas o grande laboratório do Vasco nesse início de temporada, que era o Campeonato Carioca, aconteceu. E durante esse laboratório, principalmente durante as grandes partidas, ficou nítido, ficou claro que o Vasco precisa de mais nomes ainda para fechar essa reformulação. E exatamente por esse motivo, hoje o torcedor vascaíno se encontra no dia 28 de março com a seguinte dúvida, com o seguinte questionamento: será que com esse time, será que com esse elenco faremos uma boa Série A do Campeonato Brasileiro? Até porque quando foi necessário o Vasco competir em alto nível, principalmente contra o Flamengo, o elenco deu indícios que eram necessárias peças para determinadas posições. E sim, o Vasco precisa contratar. E quem está falando isso não sou eu, é o próprio técnico do Vasco da Gama, Maurício Barbieri, e também é o próprio diretor executivo do Vasco, Paulo Brax. E gente, eu vou deixar aí bem claro tudo isso que está acontecendo nas imagens a vocês. Deem uma olhada aí nas palavras do técnico Maurício Barbieri sobre o que ele fala de contratações. Realmente, ele deixa bem claro
que o elenco não está fechado, tanto ele como o Paulo Brax dizem isso, que realmente o Vasco precisa ir ao mercado trazer novos nomes. Não vou falar em porcentagem, porque acho que é um pouquinho complicado, mas vou responder de forma objetiva a sua pergunta. Eu tenho certeza que a gente precisa, sim, de mais reforços, a gente está trabalhando nesse sentido, eu respondi isso em outras oportunidades. A gente não considera o elenco fechado, a gente considera que ainda está em processo de formação de elenco, né? A gente tem falado muito da formação de uma identidade, de um modelo de jogo, e claro que as duas coisas caminham juntas, mas fazendo uma separação, vamos dizer assim, didática, a gente ainda não completou essa fase de formação de elenco, né? A gente vem com esse elenco construindo uma forma de jogar, construindo uma maneira, um modelo e tentando consolidar isso ao longo dos jogos, mas a gente entende sim, e eu posso falar isso com a maior tranquilidade porque é um pensamento que é meu, que é do Paulo, que é do Abel, e a gente entende que precisa sim de mais algumas peças, de mais gente para reforçar esse elenco, e a gente está trabalhando nesse sentido. Em 124 anos, né, o Vasco está próximo de 125 anos de história, nunca teve investimento tão grande numa janela de contratações. E isso, obviamente, eleva o nível do time, eleva o nível do plantel, do elenco. A gente está próximo de um número que a gente entende adequado para começar o Campeonato Brasileiro, um mês da janela. Não está fechado o grupo, a gente entende que alguns movimentos ainda serão feitos, não necessariamente eu vou expor posição ou número, né? Não seria indelicado também de fazer isso, mas há possibilidade de saídas, e quando há possibilidade de saídas, há possibilidade de entradas. A gente tem também uma análise muito forte dentro da categoria de base nossa, que é historicamente um DNA muito vencedor e um DNA de muita qualidade. A gente tem garotos hoje vindos do Sub-20 e até do Sub-17 que estão pedindo espaço aqui dentro do nosso elenco e a gente está observando muito de perto. Então estamos próximos de um número adequado, de uma média de idade que a gente entende adequada também para os nossos objetivos no ano. A gente tem a convicção que nós elevamos a qualidade do elenco, porque também elevamos a qualidade da competição que vamos disputar esse ano. Eu sempre digo que a gente quer esse ano que o Vasco seja competitivo. Muita gente pergunta em termos de colocação, qual o objetivo do clube. O objetivo nosso é ser competitivo, e nós estamos sendo. E a nossa maior competição do ano, que é o Campeonato Brasileiro da Série A, de onde o Vasco não pode mais sair, a gente entende que seremos competitivos nesse torneio com essa reformulação que a gente tem e desse equilíbrio, esse balanço entre os novos contratados, o elenco que permaneceu e os jovens, que são muito promissores e talentosos aqui dentro. Então, como vocês viram aí, é certo hoje dentro do Vasco, é nítido, é claro, é uma certeza que o Vasco precisa contratar. Mas tem um grande problema. Hoje é dia 28 de março, a janela fecha no dia 4. O Vasco tem 7 dias para fazer movimentações no mercado. Há uma expectativa, abrindo um parênteses aqui, que a janela feche dia 20 de abril, mas não é certo, ainda não é uma confirmação, pode sim acontecer, mas a CBF até o momento não se posicionou sobre isso. Mas se fechar dia 4, meus amigos, é uma corrida contra o tempo para contratar. E a partir disso, nomes surgem, até porque o Vasco deixou bem claro que não vai fazer novos investimentos, vai procurar oportunidades de mercado. O que quer dizer isso? Jogadores por empréstimo, jogadores com baixo valor de investimento, ou jogadores que envolvam troca de atletas que hoje pertencem ao gigante da colina. E fica o grande questionamento, será que para as carências do Vasco da Gama, como um primeiro volante, como um ponta esquerda, como um camisa 10, o Vasco conseguirá achar essas posições, trazendo oportunidades de mercado, trazendo jogadores de campeonato estadual, trazendo jogadores de ligas inferiores ao Brasil ao longo do mundo? Fica essa dúvida, fica realmente esse questionamento na cabeça do torcedor. Eu sinceramente acho que não vale a pena. O Vasco está estudando contratar o David Braga do Atlético. Parece ser um bom jogador de nível mediano, que se destacou ali no Campeonato Mineiro, mas não é uma peça que pode vir para ter a certeza de ser aí uma peça que vai realmente ajudar o Vasco a fazer uma boa Série A do Campeonato Brasileiro. É peça para compor o elenco, não peça para ser o nome do setor ofensivo cruzmaltino.
É uma situação complicada, é uma questão que, volto a repetir, tira o sono de todo torcedor. Esse lance, essa forma aí que o Vasco está agindo de contratar, de se reforçar, de agir nessa reta final de janela de transferências, mas iremos ficar de olho informando a vocês tudo o que está acontecendo. E, gente, para finalizar agora o vídeo, falar sobre o Nenê. Nenê é uma situação longa também. O Nenê hoje tem contrato com o Vasco até o final de abril. Até o final de abril, até o término do contrato do Nenê, Vasco terá mais 3 partidas a jogar: Atlético, Palmeiras e Bahia. E a diretoria do Vasco, em nome do Paulo Brax, se reuniu com o Nenê na última sexta-feira e deixou bem claro a ele: Nenê, a gente tem contrato com você, a gente não vai renovar com você, e caso você não queira mais jogar futebol, a gente abre as portas da diretoria executiva ou da comissão técnica para você prosseguir no Vasco da Gama. Mas caso você queira continuar a jogar profissionalmente, a gente também rescinde o seu contrato, abre caminho para que você possa seguir a sua carreira em outro clube. Dentro de campo, você não atua mais. E muitos torcedores ficaram chateados. Eu vou ser rápido e sucinto aqui. Gente, na boa, não dá mais pro Nenê atuar profissionalmente com a camisa do Vasco da Gama. Infelizmente, a idade chega para todo mundo e a idade chegou pro Nenê. Eu quero muito realmente que você deixe a sua opinião aí nos comentários, que agora é a vez de eu dar a minha opinião. A gente viu as partidas contra Flamengo e contra Fluminense. Contra o Botafogo, o Nenê entrou, mas com -2, então o nível de intensidade, de competitividade era muito menor e realmente essa idade não sobressaiu. Mas contra Fluminense e contra Flamengo ficou nítido que não dá mais pro Nenê. Quando o Nenê enfrenta times com maior nível de competitividade, intensidade, um time mais preparado fisicamente, o Nenê se apaga. O Nenê não tem mais condições de atuar profissionalmente com a camisa do Vasco e acredito que com a camisa de nenhum outro clube do futebol brasileiro. Infelizmente a idade chegou. Infelizmente, porque o Nenê é, na minha opinião, um ídolo dessa nova geração cruzmaltina. Mas não dá mais. O nível de intensidade é alto. Contra o Flamengo, nas 3 partidas que ele entrou, ele ficou apagado, não viu a cor da bola, não conseguia chegar em nenhuma corrida e realmente ficou até feio pro Nenê dentro de campo. A gente só tem a agradecer por tudo que ele fez com o Vasco da Gama. Mas nesse momento, é momento de saída, é momento de despedida, é momento de homenagem, é momento de pendurar as esteiras e se aposentar. Muito obrigado. E a gente torce, eu torço para que pelo menos ele siga dentro de campo, trabalhando na comissão técnica ou no departamento de futebol pela peça-chave que ele é para o Vasco da Gama. Dentro de campo, dentro das 4 linhas, não dá mais. Mas coloque a sua opinião aí embaixo. A gente fica por aqui. Esse foi o Fala Gigante, um vídeo rápido, curto. E a gente volta ainda hoje às 8 horas com Boa Noite Gigante, com muitas informações a vocês. Vamos que vamos. Fiquem com Deus e saudações vascaínas. Oi.